Todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que Deus abençoe os nossos lares, os nossos caminhos, que a espiritualidade nos auxilie, né, nos proteja, nos intua os bons caminhos, as boas atitudes, né? E lembramos também a necessidade do Evangelho no lar, né, para que nós possamos trazer cada vez mais esse sentimento do Cristo, né, para dentro dos nossos lares, para que a gente tenha ali um momento em família, né, em que a gente possa fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, também trazer ali uma leitura que possa contribuir para nos revitalizar, né, para nos inspirar, né, nos dar auxílio à nossa transformação. Então, que Deus abençoe sempre o caminho de todos, em todos os lugares onde nós estivermos, né? Bom, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, no bairro do Campo Grande, cidade de São Paulo. E também você pode encontrar ali nos meios eletrônicos, né, as informações sobre a nossa casa. Então, acessando ali o nosso site, né, www.caminheirosdoamor.org.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no canal do YouTube, né, onde esses vídeos ficam lá à disposição, né, para que a gente possa ali encaminhar para alguém que nós sentimos, né, que poderia ajudar, para que a gente possa também ver e rever nos momentos em que for melhor para nós, né? E no nosso site você vai encontrar ali todos os nossos horários, né, de funcionamento, os dias de atendimento fraterno, os trabalhos sociais, enfim, várias informações ali sobre a nossa casa, né? E hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho, né, sobre aquilo que compreendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade por meio do Livro dos Espíritos. Nós estamos ali no livro terceiro, que fala sobre as leis morais, né? No capítulo 8, nós vamos iniciar a lei do progresso. E no item 1, nós vamos falar sobre o estado natural. Então, hoje, falando da questão 776 até 778, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa condição do estado natural do espírito, né? Então, Kardec aqui na questão 776 pergunta à espiritualidade, né, se o estado natural e a lei natural são a mesma coisa, né? Então, vamos só compreender, né, essas expressões, né? Então, o estado, né, se nós procurarmos lá no significado nos dicionários, nós vamos encontrar lá a condição de alguém ou de alguma coisa em determinada situação ou momento, né? E lei é uma regra, né, ou conjunto de regras, né, necessária ou obrigatória, né? Então, um conjunto de regras que podem auxiliar a manter a ordem, né, da sociedade. Então, não é que Kardec não sabia do significado dessas palavras, né, mas é que ele coloca de uma maneira para que a gente que vai, né, fazer uso dessa informação, depois que a gente pudesse ter essas situações muito claras, né, para entender, né, se aquele estado do espírito no seu início, né, significava ali a condição já da plena aplicação da lei natural, né? Então, ele vai trazer isso aí de uma forma mais clara para a gente, né? Porque se nós lembrarmos alguns vídeos, né, nos vídeos anteriores, os nossos irmãos falaram um pouquinho sobre essa questão, né, que está também, né, na questão das leis morais ou leis naturais, né, na questão 614, que Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, né? E aí eles respondem: natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem, no sentido humanidade, né? Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta, né? Então, dentro desse contexto ali, a gente vai compreendendo, né, pela condição da lei natural, nós aprendemos o que era o bem, o que era o mal,
né? Então, compreendendo que o bem é tudo aquilo que nós fazemos, né? E que se alinha, ou seja, está condizente com o que está definido na lei divina, né? E o mal é tudo aquilo que nós fazemos que contraria essa lei, né? Então, são vários itens, né, dentro dessa lei em que, quando o espírito encarnado ou desencarnado se atenta a esse ensinamento, né, que nos foi dado e caminha conforme esse ensinamento dado por Jesus, né, a tendência é que o espírito erre menos, né, e faça o seu processo de evolução de uma forma um pouco mais rápida, né? Então vamos lá, voltando para a questão. Então Kardec pergunta se o estado natural e a lei natural são a mesma coisa. E eles respondem a Kardec: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o que é essa condição, né, do espírito no seu estado natural? Bom, se nós voltarmos um pouquinho, nós aprendemos, né, que nós, quando somos criados como espírito, nós somos criados simples e ignorantes, né? Ou seja, né, sem conhecimento e com a simplicidade. Ou seja, a gente ainda não entende, não tem conhecimento de todas as coisas que nós vamos ali vivenciar, né? E vivenciamos tudo de forma muito simples, sem ganância, né? Sem egoísmo, ainda estamos ali sem entender os valores das coisas, né? Valores no sentido quantitativo mesmo, né? Então a gente não tem noção do que significa o poder, a gente não tem noção do que significa propriedade, a gente está começando a dar os nossos primeiros passos ali, né? Então nós seguimos vindo ali, né, de tudo que desenvolvemos no reino animal, né? Então nós viemos muito cheio do instinto, né? Então estamos agindo ainda muito por conta da nossa sensibilidade, né? Com o tempo é que o espírito vai começando a raciocinar mais livremente, né? Vai conseguindo tomar as suas decisões. Então, por isso que na resposta da espiritualidade, eles colocam que a civilização é incompatível com o estado natural, né? Civilização, aí nós temos que entender o estado, né, civilizado do ser, né, do ser espiritual. Então, sai da condição, né, muito instintiva e bruta, né, grosseira, e começa a ir em direção à condição mais sutil, né, mais racional, né, portanto, tendo um comportamento um pouco mais evoluído, porque se expressa por meio de palavras, né, desenvolve raciocínios lógicos. Então, isso é civilização, né? Ou seja, é estar num estado civilizado. Então, a gente abandona o comportamento mais grosseiro e começa a atuar, né, de uma maneira um pouco mais racionalizada. Então é isso que é a condição de civilização quando eles colocam ali que ela é incompatível com esse lado primitivo do, do espírito, né? E aí eles colocam, né, que a lei natural, como foi respondido na questão 614, né, é a que dá o direcionamento para que o espírito atinja a sua perfeição, né? E aqui nós temos o comentário de Kardec, né, dizendo aqui para nós, né, o estado natural é a infância da humanidade, né, e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, no sentido humanidade, né, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório, né, e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário,
rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei, né? Então, nós vamos ver nas questões mais adiante, né, que esse estado, né, a partir do momento em que o espírito recebe, né, ele sai de princípio espiritual, o princípio inteligente, e passa a ser um ser espiritual, um ser inteligente, né, ele começa então uma caminhada em direção à perfeição, né? Ele coloca sendo perfectível, né? Então nós não somos criados perfeitos, né? Algumas pessoas que não compreendem, né, essa condição do espírito, muitas vezes atribuem a Jesus uma condição de ter sido criado, né, como diz a crença, sendo filho de Deus, foi criado perfeito, né? Não, o nosso irmão, né, com certeza criado muito antes de nós, trilhou todo o caminho, né, dessa ignorância até a perfeição, né? Então ele fez essa trajetória toda que nós estamos fazendo, né, toda essa caminhada que nós estamos fazendo, estamos aqui ainda, né, no estágio de provas e expiações, ou se colocarmos, né, como diz na questão 100 de Kardec, as escalas espíritas lá, né? Então, nós estamos ali encaixados no nosso estágio de evolução dentro de uma daquelas categorias ali, que foi trazida pela espiritualidade, né? Então, Jesus também foi criado da mesma forma, não teve privilégio, nenhum espírito foi criado com privilégios, né? Porque senão Deus não seria justo, né? O que acontece é que esse irmão, tendo sido criado muito antes de nós, já percorreu todo o caminho que nós ainda iremos percorrer, né? Então, é importante a gente entender essa condição, né, que nós estamos aí passando, né, que nós estamos caminhando em direção à perfeição. Então, nós vamos sair daquele estado natural, daquele estado primitivo, e aí, né, com o exercício da consciência, da razão e do intelecto, nós vamos dando esses passos aí para poder alcançar, né, um dia a perfeição, né? Bom, e aqui na questão 777, né, Kardec então pergunta à espiritualidade: no estado natural, né, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? E aí eles respondem a Kardec: que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem a outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos, né? Então, o que eles passam para Kardec refletir é assim, né? O fato de estarmos lá no estado primitivo e, portanto, como nós falamos, agindo mais por instinto ainda, portanto, a nossa responsabilidade sobre a consequência dos nossos atos, ela ainda é reduzida, né? Traria para nós, né, menos responsabilidades sobre aquilo que nós fazemos. Só que o que é necessário ao espírito entender, né, que a felicidade plena ela só é alcançada quando você atinge a perfeição, porque aí você entende o que realmente é ser feliz, né? Por exemplo, no estágio em que nós estamos, de provas e expiações, ou que seja aí a metade ou menos da metade do caminho, nós estamos vivendo ainda momentos de felicidade. Às vezes as pessoas, né, colocam como sendo felicidade aqueles momentos em que ela está ali totalmente, né, provida de todas as suas necessidades materiais. Então tem recursos financeiros, tem um teto para ficar, tem
né, veículo para se locomover, o ambiente familiar está tudo em ordem, e ela entende que aquilo ali, então, é a felicidade total. Só que, para o espírito, não há um espírito que compreende, né? Não há a condição dele estar plenamente feliz enquanto ainda um dos seus irmãos está em dor e sofrimento, né? Um outro irmão passa fome, né? E muitas vezes aquele que está se julgando ali feliz com todo o seu ambiente, né? Ele não se movimenta em direção à necessidade do outro, né? Então ele acha que ser feliz é estar, né, plenamente contente com tudo aquilo que ele recebe de material e com o ambiente onde ele convive tudo em harmonia. Só que o fato de não olhar para o sofrimento e a dor do seu irmão traz a ele uma responsabilidade, porque ele podendo servir, não serve, né? Então é nisso que Kardec está apontando que algumas pessoas, né, eles olham assim, poxa, lá no estado primitivo eu não tenho essa percepção ou essa condição de compreender que o outro está passando fome, que o outro não tem um teto para morar, né, que o outro está tentando tirar a própria vida, que o outro está extraindo dos outros aquilo que lhes pertence por meio do roubo, né, que está tirando a vida do seu irmão lá, eu não sei o peso, né, de tudo isso, então, portanto, eu fico na minha, né? Deixo as coisas acontecerem, não estou percebendo o impacto de tudo isso, então lá, aparentemente, eu seria mais feliz porque eu não sei, né? Não tenho como mensurar, né, o peso, né, da dor de uma perda de alguém por um assassinato, né, por um suicídio, né, enfim, tantas coisas que, né, o impacto de uma guerra com milhares de pessoas, né, desencarnando em função da ignorância de outros. Então, muitas pessoas podem achar que quanto mais ignorante for, né, menos impacto do dia a dia, né, eu vou ter. E isso é uma coisa muito, muito comum, né? Às vezes tem algumas pessoas que nós conversamos em que, né, quando se depara com essa condição da verdade espiritual, né, muitas vezes até recuam, falam assim, não quero saber disso não, porque isso vai me dar mais responsabilidade do que eu já tenho, né? E, portanto, eu não vou lidar com isso não, né? Por quê? Porque conforme o espírito evolui, ele vai compreendendo mais, né, o seu papel dentro do contexto, né, social onde ele está inserido, né? A responsabilidade dele para com os seus irmãos, também os seus irmãos passam a compreender a responsabilidade, né, sobre o auxílio a nós, né? Então, tem pessoas que muitas vezes acham que, né, ou às vezes até muitas vezes se afastam do espiritismo, né, ou recusam o espiritismo e evitam porque acha que, né, o espiritismo com esclarecimento, né, passa a cobrar mais, né, da pessoa. Então, por exemplo, se ela quer continuar na vida dela de vícios e vicissitudes, sem saber, né, ela às vezes pensa, né, que sem saber do impacto disso para as vidas futuras é melhor, né? Então, mais ou menos naquele ditado, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, o que eu não tenho consciência, eu não sei das consequências, né? Só que isso é um erro para o espírito, porque quando nós retornamos para o mundo espiritual, toda essa condição das leis divinas nós vamos resgatar, por quê? Porque ela está em mim, espírito, né? Já incutida na minha consciência espiritual. Então, se aqui há um esquecimento, né, e aqui há uma condição em que eu não me atente muito para essa condição da lei divina, só que quando eu estou, né, fora da matéria, isso para mim é muito claro, é muito nítido, né?
E aí, então, o fato de eu não buscar este conhecimento aqui no mundo corpóreo, não quer dizer que lá no mundo espiritual isso não venha para mim, né, de uma maneira muito mais esclarecida. Então eu vou prestar atenção que deixei de fazer muitas coisas. Daí vem muitas vezes a cobrança para as próximas encarnações de me transformar, né, de me corrigir com relação às minhas atitudes, os meus pensamentos, porque aí, né, como a espiritualidade esclarece para Kardec, por meio do processo de evolução, né, eu vou percebendo maior as minhas responsabilidades. Né? Quando eles fecham aqui que as crianças, né, também são mais felizes que os adultos, por quê? Porque quando você está, né, nessa fase da infância, você está sob responsabilidade dos seus pais. Então você é uma pessoa, um ser ainda irresponsável sobre os seus atos. Né? Você não tem plena consciência daquilo. Então, conforme, né, o tempo da matéria vai avançando, você vai se desenvolvendo, o intelecto, aí você vai para a escola, né? Por isso que a gente fala que aqui é o espelho, né, do mundo espiritual, né? A gente vai para a escola, vai aprender a desenvolver o raciocínio lógico, vai aprender o que significam as coisas, os valores sentimentais e morais das coisas, o impacto do nosso comportamento, das nossas atitudes, e aí então começam a vir as responsabilidades. Né? Então eu passo a ter a necessidade de buscar uma forma de sustento, né, para mim, e se eu constituir uma família, eu tenho que buscar sustento para mim, para minha família. Então, né, a fase adulta, ela vem com responsabilidade, né? E a mesma coisa para o espírito. Quanto mais nós evoluímos moralmente, mais as responsabilidades vão aumentar. Por quê? Porque aí eu começo a compreender por que que eu não devo fazer certas coisas. Porque antes eu fazia sem entender, né? E tinha um impacto para mim isso. Só que a partir do momento em que eu vou entendendo a minha responsabilidade sobre os meus atos, sobre os meus pensamentos, né? Sobre o meu comportamento, então eu vou começando então a me transformar, né? Vou começando a fazer as mudanças necessárias para que amanhã eu esteja num estágio de comportamento moral mais evoluído do que tive nas outras encarnações, né? Aqui na questão 778, então, Kardec vai perguntando a espiritualidade, né? O homem, no sentido humanidade, né, pode retrogradar para o seu estado natural? E aí eles respondem a Kardec, não. Né? O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, né? Então, o que acontece com o espírito? Né? Ele pode muitas vezes, né, estacionar ou ignorar aquilo que sabe, né? Então, estaciona, não quer aprender mais, ele vai, né, tirar ali uma encarnação em que ele se entrega, né, e não quer nada de novo, não quer aprender nada novo, né, não quer progredir e estaciona, né? Então ele vai ficar naquele estado, mas ele não vai retrogradar, né? Tanto que, né, como as pessoas têm ouvido falar muito agora nesse processo de transição, né, da questão dos exílios, e que, né, os espíritos que não estiverem no padrão vibratório, se não estiverem na condição moral do planeta Terra para o mundo regenerador, serão convidados a se retirarem, né, do planeta e podendo ir para orbes que estão em estágio menos evoluídos até do que a Terra. Isso não é uma regressão, não é um degredo do espírito, né? Não é uma condição dele retroagir à sua condição. Então vamos supor que o espírito seja, né, conduzido a reencarnar no mundo primitivo, né, que esteja ali recebendo os primeiros espíritos, as primeiras encarnações, né, de espíritos recém-saídos do mundo
animal, e ele vai entrar lá para tentar ajudar esses irmãos a progredir, né? A ter conhecimento, como foi feito conosco aqui na Terra, né? Mas isso não significa que o espírito retroagiu. Não, ele está lá com todo o conhecimento que já possui para ajudar aqueles a progredirem. Então, se nós olharmos aqui, os espíritos que no nosso estado primitivo vieram ajudar a dominar o fogo, vieram construir a roda, vieram construir as habitações, eles já tinham esse conhecimento, né? Então, eles vieram para nos ajudar e mostrar como é que era feito aquilo, para que eles pudessem cumprir ali as suas missões ou, né, o seu processo expiatório, e dali dar continuidade à sua evolução. Então, assim, a gente não consegue retroagir. É a mesma coisa de nós pegarmos hoje, né, uma pessoa que está, por exemplo, graduada, né, e colocar ela para resolver problemas da primeira série, né, do ensino fundamental. Então, ela não esqueceu isso. Não tem como ela negar que ela não aprendeu, né? Ela não pode negar. Então, se ela tiver um pouquinho de contato, pode ser que a gente aqui na condição humana, né, com tanta informação, com tanta coisa, a gente vai pegar aquilo ali, né, e vai tentar buscar de volta na memória para poder resolver determinada situação. Mas vamos colocar nessa questão do primeiro ano, né? Quando você começa a desenvolver ali a interpretação de texto, a leitura, né? Então, quando você vai para lá, que você abrir um livro ali do primeiro ano do fundamental e tiver ali, né, por exemplo, ligue a palavra ao desenho, né? Então, se tiver a palavra maçã com desenho de uma maçã, você já sabe o que é, né? Então, se você for, né, convidado a estar lá para ajudar aqueles alunos a poder conhecer aquilo que você já sabe, não quer dizer que você esqueceu, né? Então você está lá com outra condição, né? Para usar o conhecimento que você já carrega para ensinar a outros que ainda não conhecem, né? Então não tem como o espírito apagar da sua memória, né, aquilo que ele já aprendeu. Não é possível a gente simplesmente fazer isso. Mas como a espiritualidade nos esclarece, o espírito pode, pelo seu livre-arbítrio, né, escolher simplesmente parar. Se eu não, nessa encarnação vou me entregar aí, né, e não vou em busca de mais nada. Então passa uma existência inteira, né, vivendo ali a sua vida, né, sem se interessar pela condição da evolução moral, sem se interessar em aprender mais sobre Jesus, sobre os ensinamentos da espiritualidade, né, se ausenta de toda a oportunidade de conhecer Deus, e aí ele se entrega então só às coisas da matéria, né? Quer viver os prazeres da matéria, quer viver tudo que está relacionado a este mundo material, mas não se esforça para aprender, né? E evoluir na sua condição moral. E nós aprendemos, Jane, que para o espírito seguir, né, em equilíbrio, é necessário que tanto o seu conhecimento material quanto o seu conhecimento moral possa se equilibrar, né, possa estar ambos evoluindo, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer aí um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade, sobre essas questões, né, da lei do progresso, do estado natural, e então que tenham todos, né, aí um excelente caminhar, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine os vossos caminhos sempre. Então, um beijão no coração de todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.